Vamos esperar aí algumas pessoas, né, entrarem para a gente dar início à nossa live. Valeu, Ney. Boa noite, minha querida. Seja muito bem-vinda. Guinho Nascimento, seja muito bem-vindo. Lidiane Santos, muito bem-vinda. Alane Silva, muito bem-vindos. Todos muito bem-vindos a mais uma live com... Caiu aqui um pouquinho. Daiane, minha querida. Boa noite. Me ouvi bem, gente? Tá conseguindo ouvir bem minha voz? A imagem tá paralisada ou tá normal o vídeo? É que aqui deu uma paradinha. Eu tô acertando aqui. Peraí. Acho que... Denis, seja muito bem-vindo. Acho que tá funcionando. Acho que tá funcionando normal, né? Boa noite, meu querido Denis. Helena, seja muito bem-vinda, minha querida conterrânea. Rodrigo Manteiga. Rodrigo Manteiga. Pablo Camilo, seja muito bem-vindo. Ivanildo Santos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live com o ativista social Felipe Cauê. Lucineide Inácio, seja muito bem-vinda também, tá? Quero primeiramente dar o meu cordial boa noite, né, a todos vocês, homens, mulheres, né, jovens, crianças. Meu boa noite a todos vocês, héteros, gays, enfim. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Lucineide, tá? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Nós estamos hoje fazendo essa live para falar sobre algo que aconteceu aqui em Atalaia, né, que eu chamei Cavalo de Troia. Professora Núbia, uma honra tê-la aqui. Denis Miguelópolis, é claro que eu sei, Denis, que é você de Miguelópolis, São Paulo, meu, um grande amigo, um grande ser humano também. Saudade de todo mundo aí. Professora Núbia tá aí, viu? Presença ilustre na live também, né? Além de todos vocês. Bom, essa live, Marcelo, boa noite também, seja muito bem-vindo. Essa live é basicamente para a gente tratar sobre uns assuntos aí que deu o que falar nas últimas semanas, né? Em Atalaia. E normalmente, como vocês já sabem, a nossa live ela é feita, ela é composta, embasada. Diogo, boa noite, meu querido. Ela é embasada nos apelos da população, né? No que a população pede para a gente abordar aqui, a gente vai e aborda o interesse público, né? E dessa vez não foi diferente, né? Dessa vez o pessoal ficou muito estarrecido com o que aconteceu aí, algo que ligeiramente parece bom, mas que aprofundado não é muito aquilo que se vê, né? Acho que voltou. Como foi o caso da nova unidade de saúde, né? Que é uma extensão da unidade de saúde da Rua de Cima, né? São bairros próximos, comunidades próximas, né? Rua de Cima, Conjunto Habitacional Maria de Nazaré. Conjunto Habitacional é um programa do governo, né? Onde doam as casas, como vocês já sabem, para famílias de baixa renda ou famílias que se encontram em áreas de risco, né? Então esse programa atende especificamente esse público. Só que vejam só, esse conjunto habitacional ele foi entregue precisamente em dezembro de 2012, ou seja, já fazem 8 anos, né, que esse conjunto foi entregue aos moradores. No entanto, esses programas, esses condomínios, normalmente, Ana Cleide, boa noite, Drica, boa noite, minha querida, Jal, boa noite. Esses programas, normalmente, quando são construídos, já existe lá no projeto, né, a inclusão de estrutura de área de lazer, né, saúde e educação. Então, basicamente, isso já vem pronto. Área de lazer, uma praça, uma quadra, né, para o desenvolvimento e incentivo ao esporte, que é lazer também.
um posto de saúde e uma creche, uma escola, né, referente à educação. E tivemos 2 aqui, né? Um foi invadido em decorrência do que houve com o primeiro, e esse que nós vamos falar agora. Bom, 8 anos depois, há alguns meses para uma nova eleição municipal, o senhor prefeito Chico Vigário, né, Francisco Vigário, ele e seus marqueteiros têm a brilhante ideia de fazer uma extensão do posto da Rua de Cima, que passou muitos meses sem médico, sem remédio, né, sem nenhuma estrutura, e hoje tem capacidade de abrir uma extensão, né? Então, isso aí não precisa ser cientista político para entender que é politicagem, né? Que pode ser novos cabides de emprego para manter o acordo, né? Para cumprir com acordos políticos. Isso aí é fato, infelizmente. Infelizmente. Então, por isso que é um cavalo de Troia. Por quê? Há 8 anos depois, né, quando na verdade já deveria ser entregue com a estrutura de saúde, de lazer e de educação, hoje me fazem essa. O que é pior, esses programas, né, no contrato é bem claro que o contemplado ele não pode vender a sua casa, ele não pode trocar. Então, tendo em vista todas essas questões, esses quesitos, né, basta você ir lá, pesquisar lá no Atalaia Pop, o site, né, que faz toda a publicação da prefeitura. Eles tiveram que pegar uma casa, não sei de qual maneira, se foi alugado, se foi comprado, se eles já tinham, né, e teve que pegar uma casa que seria para uma família para colocar essa extensão, quando na verdade deveria ter um prédio próprio, né, para essa repartição pública, para esse postinho de saúde. Então há um contraste muito grande em tudo isso, né, que notoriamente nós conseguimos ver que não passa de politicagem, infelizmente. Infelizmente. É lamentável, né? Muito lamentável mesmo. Então, essa live de hoje é para dizer a vocês, né, principalmente vocês da comunidade do Maria de Nazaré, né, que aí está um verdadeiro cavalo de Troia, né? De repente, pode até ter, Mércio, boa noite, meu querido, pode até ter médico aí no primeiro mês, no segundo mês, mas podem ter certeza que isso aí é só politicagem e não vai vingar. Infelizmente, gente, não estou torcendo para que dê errado não, mas já começou errado, tá? Porque primeiramente, se a família que alugou a casa, que cedeu, que alugou a casa, que cedeu, que emprestou, enfim, que seja lá o que a família que estava morando fez, é ilegal, está errado. Porque se a família foi contemplada com essa casa, normalmente ela é de baixa renda, não tem condições de pagar um aluguel, né? Não tem casa própria ou morava em área de risco, certo? Então, ou essa família não precisava. Bom, fica a dúvida no ar, mas a questão é que essa extensão da Unidade Básica de Saúde da Rua de Cima, TASSE, muito boa noite, é na verdade um cavalo de Troia, tá? Isso aí é mais uma vez a tática de ludibriar a população. Olha, veja bem, há um outro condomínio, aqui em Atalaia também, residencial, né, chamado Deus é Fiel, fica na outra ponta. O Maria de Nazaré fica em uma ponta e o Deus é Fiel fica na outra ponta. O Deus é Fiel, ele foi invadido, né? Ele foi invadido de forma inteligente, tá? Há quem condene essas pessoas que moram lá, né? Há quem condene o absurdo, há quem condene essas pessoas que moram lá. Aí eu pergunto a você que condena, tenho certeza que nenhum de vocês que pessoas, mas você acha que é fácil estar num lugar sem nenhuma infraestrutura, né? E acredite você, há todas as instalações lá, bomba, tudo, mas não há água, não foi ligado à água. Você acha que essas pessoas estão lá naquela situação porque elas gostam, ou porque elas sentem prazer, porque elas precisam, meu amigo. Todas elas necessitam, né? Quem não quer ter seu lar para chamar de seu? E o que é mais absurdo, nada regulamentado, mas eles pagam a Equatorial, a energia. Horas, se a energia está regulamentada, então que a residência também esteja. Coisa simples de resolver, fáceis de resolver. Mas segundo rumores, segundo informações de pessoas, né, que me falaram pessoalmente, e que inclusive já falaram em reuniões sobre a regulamentação da entrega dessas casas, que invadiram pelo motivo de
temendo não serem contemplados, mesmo estando cadastrado, né, mesmo estando dentro das normas, né, para serem atendidos. Alguns informam que invadiram por medo de acordos políticos, e aqueles que de fato precisam da casa ficarem de fora, porque os políticos iriam apadrinhar certamente, né, os seus afavores, os seus afilhados políticos, né, o que é mais absurdo. Então, assim, em Atalaia é um absurdo um atrás do outro, sabe? Um atrás do outro. E o que me choca mesmo, o que me deixa assim muito chocado de verdade, é o seguinte: horas, a força emana do povo, a vontade é do povo, certo? Então, qual é a lógica, expliquem-me vocês, qual é a lógica de um governo chegar à casa dos 90% de rejeição? Um governo municipal tá beirando aí a casa dos 90% de rejeição, 80 e pouco por cento de rejeição. E a principal casa, que seria, né, teoricamente, na prática não é, responsável para fiscalizar o governo, né, não faz. Não sequer o convida para dar explicações. Então, assim, é no mínimo curioso, se não revoltante, né? Se não revoltante. Então, gente, nós estamos em ano político, né? Estamos aí há alguns meses das eleições, e vocês podem ter certeza que vai aparecer muitos santos do pau oco, vai aparecer aí anjo, profeta, deuses, semideuses, vai aparecer gente de toda a laia, de toda a escândalo, o bom samaritano. Mas aí cabe a nós, me perdoe agora a expressão forte, né? Eu falo nós, eu me refiro à maioria, porque quem elege é a maioria, tá, pessoal? Então, por favor, vocês que não fazem parte, né, dessas pessoas, não sintam-se ofendidos. Mas se você já errou, põe a mão na sua consciência, né, e comece a pensar. Mas cabe a nós cidadãos comuns, tomarmos vergonha na nossa cara e analisarmos, né? Cabe a nós, cidadãos comuns, a massa, nós que fazemos a mão de obra mesmo, cabe a nós. Porque não adianta o cidadão, a cidadã chegar na sua casa e quando você olha para a pessoa, mesmo sendo uma pessoa comum, entre aspas, né, não sendo político, nunca foi político, mas essa pessoa nunca fez algo de fato produtivo, ou pelo menos esboçou algo em pró da população e de Atalaia. Então essa pessoa não serve. Não serve. Olha, gente, uma coisa que a gente tem que se policiar bastante é o seguinte. Lúcio Joaquim, boa noite, seja muito bem-vindo. Uma coisa que a gente tem que ficar muito atento é o seguinte. Política é coisa séria, né? Já dizia Platão, um dos maiores pensadores, dizia o seguinte: a penalidade por se negar a participar da política é que nós acabamos sendo governados por pessoas inferiores. Você acha que não? Você acha que não? Faça essa reflexão, né? Então não adianta hoje chegar pagando de santo e dizer que tem intenção A, Leonardo, seja muito bem-vindo, tem intenção A, tem intenção B, e quando você vai ver a procedência da pessoa, seja homem, mulher, hétero, gay, enfim, jovem, maduro, enfim, vai aparecer de todo tipo, né? Então vem com inúmeras boas intenções, mas quando você olha para aquela pessoa, a pessoa nunca sequer esboçou uma boa vontade de contribuir com o município, com a população do município. Nunca sequer esboçou uma ideia, uma solução. Porque assim, para apontar problema, qualquer pessoa, meu querido, aponta. Até uma criança de 5 anos, 6 anos, né? Qualquer pessoa comum vai apontar um problema. Mas você deve apontar o problema e, atrelado ao problema, traga uma solução. Eu acho que esse é o caminho. Porque problema todo mundo já está cheio, problema todo mundo sabe, é muito fácil. Mas trazemos soluções, então. Então fique atento, não se iluda com esses santos, não se iluda com esses anjos, não se iluda com essas pessoas que vêm dando, essas pessoas aí que vêm falando muitas asneiras, palavras jogadas ao vento, tá? Porque isso aí não funciona mais, né? Isso faz parte da velha política. Gente, pelo amor de Deus, pessoal,
Pelo amor de Deus, não jogue mais seu voto fora, gente. Pelo amor de Deus, foi dito, foi falado inúmeras vezes na última campanha. Elson, seja muito bem-vindo. Foi falado inúmeras vezes. Gente, voto não tem preço, voto tem consequência. Voto não tem preço, voto tem consequência. Lia Freire, seja muito bem-vinda. Pelo amor de Deus, gente, olha só a situação que nós nos encontramos. Hoje, 3 anos depois, você pode ter certeza, faltando poucos meses para uma nova eleição municipal, vai aparecer vereador dizendo que está com um projeto já aprovado, muito bem encaminhado para a pavimentação de rua A, de rua B, calçamento de rua A, de rua B. Jason, meu querido, seja muito bem-vindo. Grande Jason. Então, quer dizer, e os 3 anos para trás não fez nada. E justamente no ano eleitoral, né? Aí a pessoa, vai querer resolver, né, de forma inconsequente tudo que não fez há 3 anos atrás. Pelo amor de Deus, tenha dó, cara. Idiota é você. Débil mental é você, político, que continua com essa cabeça alienada, que acha que a população é idiota, que acha que a população é boba, que nos tratam feito asno. Nós não somos. Nós não somos. A população acordou. Quer uma prova disso? Vocês querem uma prova disso? Eu vou falar para vocês. A última eleição a nível federal, nós tivemos, aliás, a classe política sofreu um hecatombe, uma queda gigantesca, onde tivemos 82% de renovação no Senado, 42% de renovação na Câmara Federal, tivemos aí consideravelmente 50% de renovação nas eleições para governo estadual, né? E eles sofreram, tanto é que um deputado aí sacana propôs um projeto de lei para que fosse canceladas as eleições deste ano e acontecesse uma única, né, a unificação somente em 2022. Para que isso? Era para economizar? Que economizar, cara? Economiza abrindo mão de fundo partidário, de fundo eleitoral, e você economiza, que é uma baita de uma sacanagem, esses fundos que nós já falamos em outra live, né? Aí fez essa proposta, essa PEC com a desculpa que era para economizar. Não, é para economizar, né? Economizar que nada, você queria perpetuar a política para os políticos a nível federal, nível estadual e federal. Mas não satisfeitos, o que eles fizeram? Ainda tem aí algumas propostas, alguns municípios aumentarão o número de vereadores. Acreditem vocês, descaradamente, alguns municípios, né, querem aumentar o número de vereadores. Aí eu pergunto a você, especificamente que é de Atalaia, e você que está assistindo essa live que não é de Atalaia, eu vou falar daqui, da minha terra, da minha cidade, tá? Temos 13 vereadores na Câmara Legislativa. Há necessidade dos 13? É realmente necessário os 13 vereadores? Quantas vezes eles voltaram na sua comunidade? Depois da eleição, quantas vezes eles foram aí para agradecer pelos votos que tiveram? Não há necessidade, gente. Não há. 13 vereadores. Uma pequena minoria é oposição. Como que um prefeito com 80% de rejeição pode ter sustentação? Expliquem-me. Como que a população, certo? Que é o patrão, né, dos políticos, diz não ao prefeito e a maioria dos vereadores dizem sim. Expliquem-me para mim essa lógica, porque eu não consigo entender. Verdadeiramente, eu não consigo entender. Enquanto uma minoria, Heber, seja muito bem-vindo, meu querido, boa noite. Enquanto uma minoria atende os anseios do povo, a grande maioria atende, dá sustentação ou sustento, literalmente, ao governo. Então, é triste, gente. Lisvaldo, seja muito bem-vindo. É triste. Outro detalhe. Normalmente, infelizmente, né? Você conhece a pessoa que quer ser, que acha que pode representar a população, né? Você pode avaliar o seguinte:
Muitos dos que se candidataram na eleição passada, prometendo o mundo e o fundo, projetos bons, projetos maravilhosos, depois que acabou a eleição, ao invés dessas pessoas, veja bem, Vieira, seja muito bem-vindo, ao invés dessas pessoas que perderam, tentar ganhar o público, se mostrando capaz, né? Com ideias, com projetos, mesmo que sejam ideias. Se você não tem condições de fazer na prática, de colocar em prática o que você tem no papel, esboce, coloque para fora. Faça com que as pessoas conheçam, com que as pessoas... Não finja. Faça, seja. Mas não. O que acontece, pelo menos aqui em Atalaia, os políticos que perdem, né? Eles não têm humildade de agradecer. Perdeu, mas perdeu dignamente, honestamente. Mas não tem a dignidade de agradecer. Simplesmente ficam revoltados, ficam com raiva dos eleitores, tanto daqueles que não votaram, quanto dos próprios que votaram, que acreditaram neles. Então isso não é senso de liderança algum. Me desculpem, mas não tem nenhum senso de liderança. Porque, primeiro de tudo, gente, não chega a lugar nenhum sem humildade. A lugar nenhum. Nenhum. Tá? Nenhum. Então eu não consigo entender. Eu não consigo entender, Silvana, seja muito bem-vindo. Por que vereadores, prefeitos, não conseguem trabalhar em comunhão, não conseguem trabalhar junto com a comunidade? Ficaria tão simples de resolver. É para isso que existem lideranças comunitárias. Paulinho, seja muito bem-vindo. É para isso que existe sociedade civil organizada. Fica tão simples, vereador preguiçoso, vereadora preguiçosa, não tem coragem de se deslocar até a comunidade, até o bairro. Faz uma parceria com o líder comunitário. Faz uma parceria e não precisa pagar não. Porque já está dizendo, é trabalho voluntário. Diferente do vereador, líderes comunitários não têm salário e não precisam. Porque de fato aqueles sentem na pele e verdadeiramente eles querem o progresso dentro da sua comunidade, no município como um todo. Agora pensa comigo, se todos os vereadores abraçassem os líderes comunitários e dissessem, tragam-nos os problemas, tragam-nos as ruas que falta iluminação pública, afinal de contas todos vocês pagam, tragam-nos as ruas que faltam asfalto, saneamento básico, infraestrutura. Por lei, todo bairro tem direito a um espaço público de lazer, que são as praças. A grande maioria aqui dos bairros de Atalaia não tem esse espaço destinado. Não tem. Quer dizer, não tem um mínimo de planejamento. Gente, pelo amor de Deus, especificamente minha Atalaia, atalaenses, já fomos a terceira maior economia. Já fomos a terceira maior economia do estado. Nós merecemos, nós devemos estar lá novamente. Estamos numa região privilegiada de Alagoas. Estamos sim. Nós somos uma cidade em potencial de desenvolvimento, mas não há planejamento, não há amor por Atalaia. Não há inteligência. Não dá certo. Se não há amor, não há inteligência, não há principalmente humildade de ouvir a população, não tem como dar certo. Recentemente, o cúmulo do absurdo. O cúmulo do absurdo. Nós perdemos uma grande para a cidade vizinha. Nós perdemos. Falta de interesse da gestão, falta de interesse do governo. Nós perdemos uma fábrica que iria gerar no mínimo 500 empregos para o nosso município. Recentemente eu fui chamado para fazer um Chama o Cauê, um programa que certamente vocês conhecem, né? O programa Chama o Cauê é um programa que a gente vai lá atender a população, fazer os apelos e encaminhar os vídeos, imagens para o secretário de infraestrutura, e para alguns vereadores, enfim. E dessa vez eu fui fazer um diferente que cortou meu coração. Foi um vídeo... Semanalmente aqui o pessoal vai embora, não só de Atalaia, que inclusive coincidentemente fizeram um também lá em... Deixa eu me lembrar. Acho que foi em Murici ou foi Coruripe, tá, gente?
eu não me recordo bem, mas foi uma outra cidade aí daqui de Alagoas, fizeram também um vídeo semelhante. Então eu fui fazer o vídeo e era um absurdo, o desadouro, o desespero das mães chorando, seus filhos tendo que ir embora, das mulheres viúvas de marido vivo, tendo que ver seus maridos irem embora, e os maridos então, tendo que ir embora para trabalhar, procurar emprego, competir com os sulistas, com o pessoal do sul e sudeste do país. Você entende? Tendo que disputar com o pessoal lá. Porque aqui não há nenhum interesse em gerar emprego. Nenhum interesse em gerar emprego. Então como, pelo amor de Deus, que uma cidade vai desenvolver sem geração de emprego e renda? Não há necessidade de carnaval, não há necessidade de fazer nenhuma festa, nada contra o carnaval, eu até gosto, até sou músico, até toco, mas assim, não há necessidade não há o que comemorar, porque não tem emprego, não tem fonte de renda para se gastar. Como que você vai comemorar o quê? O que você vai comemorar? Diz pra mim. Agora tem um aniversário da cidade aí, não me recordo o dia que foi feito. Não me recordo o dia que foi feito o aniversário da cidade. Atalaia está aniversariando, né? Nós somos uma cidade bicentenária. Temos mais de 2 séculos e meio. Somos o quarto arraiá a surgir, o quarto arraiá emergente, né? Depois de Marechal Deodoro, Penedo, Porto Calvo, Atalaia foi o quarto arraiá emergente. No entanto, precárias. Situações horríveis. Todos os anos, para mim, que é a classe que deveria ser mais respeitada entre todas, que é a classe do professor, do educador que forma todos os professores, todas as profissões. No entanto, é uma das mais desvalorizadas em nosso município. Todos os anos, tem que haver reivindicação, tem que haver briga. Por quê, gente? Por quê? Porque falta interesse do governo. O governo não é habilitado para isso. Quem faz o governo não é habilitado para isso. Não é. E aí você me pergunta quantas vezes a gestão está no poder? Essa atual. Eu me sinto envergonhado. É nessa hora que eu me sinto extremamente envergonhado de ser atalaense, apesar de eu ter orgulho da minha terra, porque eu sei da história de Atalaia. Sabe, nós temos muito orgulho para nos orgulharmos, nós temos muitos motivos para nos orgulharmos, perdão. Nós fomos, na década de 70, nós já tivemos o maior distrito industrial da América Latina, foi Atalaia que teve. Nós tivemos a primeira usina de açúcar do país. Gente, nós tivemos a primeira usina de açúcar do país. 90% dos atalaenses não sabem disso. Um absurdo. Um cúmulo. 90% dos atalaenses não sabem que nós tivemos a primeira usina de açúcar do país. Dá pra você? Que nós temos as ruínas que poderia ser explorada da primeira usina de açúcar do Brasil. Somos o quarto arraiá emergente, no entanto, não temos nenhum museu da história. É revoltante. É muito. Lula Fernando, seja muito bem-vindo. Então não aguentamos mais sustentar gerações de políticos. Políticos esses que não estão nem aí com a população. Não estão nem aí com o povo. Tá? Meu trabalho vem desde 2012, juntamente com a minha esposa. Desde 2012. Quando eu entrei nas redes sociais, 2017. Depois de ser diariamente cobrado por amigos, por pessoas que admiravam o nosso trabalho. Olha, vocês têm que se enquadrar na era digital, tem que fazer Facebook, tem que fazer aquilo, porque até então nós não tínhamos. Para vocês terem ideia, nós não tínhamos. Mas desde 2012 nós fazemos um trabalho social digno. E graças a Deus, graças a meu bom Deus, nunca nos envolvemos com gestão passada, graças a Deus. Graças a Deus. Que inclusive, alguns imbecis acham a mentalidade de algumas pessoas. Mas quem é Felipe Cauê se Felipe Cauê nunca andou com
com políticos da gestão de hoje. Felipe Cauê nunca andou com a gestão do político da gestão passada, né? Graças a Deus, isso para mim é motivo de orgulho. Isso para mim é motivo de orgulho. Não tenho nada contra de quem apoiou, quem deixou de apoiar. A gente vive num país democrático mesmo. Cada um apoia o que acredita. Mas eu me orgulho de não ter apoiado nenhum dos dois. Certo? Meu respeito à pessoa de cada um. Agora, como político, eu como cidadão, pagador de imposto, eu tenho o direito de cobrar sim, assim como todos vocês. Pessoalmente, contra a classe política de Atalaia, pessoalmente, com cada um deles, eu não tenho absolutamente nada contra. Absolutamente nada contra. Não, a vida de cada um faz o que quiser, pessoal. Agora, dentro da Câmara, tem que nos respeitar. Dentro da Câmara, tem que comer miudinho, tem que trabalhar para o povo. Tem que defender o interesse do povo e não o seu. E muito menos de uma gestão que tem aí, tá beirando a casa dos 80% de rejeição. Aliás, chegando já a quase 90% de rejeição. Messias Neto, seja muito bem-vindo. Jário, Isidoro, sejam muito bem-vindos. Então é revoltante, gente. Não dá mais para suportar isso. Não dá mais. Aí eu fico vendo o alvoroço, está acontecendo um alvoroço em Atalaia. Todo mundo é bom, todo mundo é santo, todo mundo é semideus, todo mundo é profeta, todo mundo é anjo, todo mundo é madre, todo mundo é tudo. Né? Todo mundo é tudo. Não, a gente vai mudar porque isso, aquilo, outro, e é xingando, é aquela política de esculhambação, aquela política sem ética, né, sem nenhum pudor. Isso não faz parte do meu perfil, nunca fez. Política se faz com propostas. Política se faz apontando erros juntamente com as soluções. É assim que se faz política. Política de verdade. Mas politicagem se faz da forma que vem sendo feita aí no nosso município. Né? Então, fica aí para vocês fazerem uma reflexão, né? Você que acha que não pode fazer nada para mudar isso, você pode sim. Conscientize as pessoas. Conscientize as pessoas, fale o que você acha, fale o que você pensa, converse com as pessoas. Faça um diálogo com seus vizinhos, com amigos de rede social. Faça isso. Tenha certeza. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Esses dias eu tenho me emocionado muito. Eu tenho me emocionado muito. Eu sou comerciante e alguns clientes meus e amigos, eles comentam comigo sobre as lives. E aí eles fazem graças a Deus a gente tem conscientizado muita gente mesmo, muita gente. Ora, eu vejo hoje, foi a questão que um amigo meu falou sobre uma última live que eu fiz antes dessa, né, falando sobre essas novas pessoas que querem se candidatar, representar o povo, enfim. E é aquela coisa que eu vou bater na tecla sempre. O que essa pessoa fez nos últimos anos? Aliás, o que essa pessoa fez na sua vida por Atalaia? O que essa pessoa fez pelo seu bairro, pela sua comunidade? Uma sugestão, uma ideia, o que essa pessoa fez? Se foi candidato na eleição passada, porque quando acabou a eleição, Cícera Feitosa, seja muito bem-vinda. Porque quando acabou a eleição, ao invés de agradecer os poucos votos, mesmo que teve poucos votos, mas seja humilde, exerça a sua humildade também, porque ao invés de ficar com raiva, não agradeceu. Tem dois motivos para você não ter sido eleito. Né? O motivo número 1 é porque você não deu a confiança necessária para que a população lhe elegesse. E o segundo motivo mais terrível, que você deve se orgulhar, é que os outros que ganharam, a grande maioria, foi comprando voto. Então, se você não teve o mesmo dinheiro fácil para comprar voto, você fez muito bem, parabéns, porque você não comprou voto. E segundo, se orgulhe, porque você perdeu, mas perdeu dignamente. Então não é para ficar com raiva do eleitor. Não é para ficar com raiva. Que liderança é essa? Ué, que político é esse? Ou que projeto de político é esse? Tatiane Vieira, seja muito bem-vinda. Então assim, gente, esse é o meu ponto de vista, essa é a minha ótica, tá? Essa é a minha análise. Não quer dizer que eu esteja correto, corretíssimo, certo, mas é o meu ponto de vista. E acredito que é isso que você, principalmente atalaense, deva fazer, é conscientizar as pessoas. Ora, todas essas pessoas de oposição que são contra a Câmara, a atual formação da Câmara Legislativa, e principalmente, poxa, você teve 4 anos para trabalhar,
No entanto, você não fez nada, você simplesmente sumiu. Aí agora, há poucos meses da eleição, você quer vir como salvador da pátria. Mas você vem como salvador da pátria, apontando o erro do político A, do político B, do político C. Mas lembre-se de trazer, junto com os erros, as soluções viáveis. Porque quem garante que você não será um deles? Quem garante que esses salvadores da pátria aí não será um deles? Porque, gente, dá sustentação, venhamos e convenhamos, dá sustentação a um governo com quase 90% de rejeição, isso é um contraste ou simplesmente rir na cara da população. Tratar-nos feito idiotas, feito imbecis. É no mínimo isso. É no mínimo isso. Mas assim, não é para perder a esperança de forma alguma. Eu tenho acompanhado alguns políticos de verdade, tenho estudado, tá? E Atalaia não está, de fato, falida de políticos, não. Muito embora está quase chegando aí nesse ponto, tá? Está quase chegando nesse ponto aí, falida de político. Porque aqui, quando se fala em político, quando se cria grupo político, normalmente, na maioria das vezes, tá? Eu não vou falar que isso é regra, mas na maioria das vezes, eu vou falar uma experiência que eu tive, tá? Alguns anos atrás, eu pensei em me candidatar a vereador, alguns anos atrás. E aí eu fui para um partido, fui convidado a participar de um partido, e na primeira reunião que eu tive no partido, para mim foi o suficiente, saí de lá com náuseas, né? Até hoje eu tenho ranço, né, de alguns que lá estavam, principalmente de um certo alguém, tenho um ranço, assim, tenho um desprezo de verdade. Por quê? Vou explicar. Nessa reunião do partido, não foi falado absolutamente nada em prol da população ou de Atalaia. Sabe qual era a palavra de ordem? Prestem bem atenção, por favor. A palavra de ordem nessa reunião, a única reunião que eu não quis mais participar nesse partido. Não vou falar o nome para não gerar mais problema. Mas a palavra de ordem era: olha, a gente só vai sentar com o político A, com o político B para ver quem vai dar mais. Ninguém vai sozinho. Vai todo mundo e aí o que der mais a gente fecha. Pô, você tá de brincadeira com a Atalaia, né? Então essas pessoas são pessoas desprezíveis, pessoas que você não pode dar nenhuma credibilidade, nenhuma confiança. Você tem que pegar essas pessoas e, no mínimo que você tem a oferecer a elas, é um manicômio, é um psicólogo. É o que vocês têm a oferecer. Viciadas em sugar. Pessoas viciadas em sugar. Políticos também canalhas, cafajestes, né? Porque uma coisa puxa a outra, é um efeito dominó. Então, essa experiência que eu tive foi uma experiência terrível. Terrível. Eles não se importam com a população. Mas é como eu disse alguns minutos atrás, né? A Atalaia não está completamente falida, né, de políticos, né? Ainda existe uma pequena esperança. Eu tenho acompanhado alguns políticos que são exemplos de como vocês certamente devem conhecer, que é o Cleitinho Azevedo, mineiro, né? O cara é fenômeno, é fantástico, né? E ele é um maravilhoso, sensacional. Cleitinho Azevedo, tem o André Janones também, doutor André Janones, também mineiro, né? Senador Jorge Cajuru, um espetáculo. Como apresentador de TV era uma merda, me desculpem, mas como um político o cara é fantástico. Temos o Abílio aí também, né? Vereador do estado do Mato Grosso de Cuiabá, precisamente a capital. E temos aí também aquele que é sensacional, é o xodó de todos os políticos. O cara tá dando até palestra aí em outros países, dando palestra, sendo homenageado, que é o Sérgio Meneghelli, tá? Prefeito de Colatina. Sérgio Meneghelli. Aí você vê o absurdo. André Janones, um baita de um deputado federal, o cara é top, né? Aí a classe canalha tentou caçar o mandato do cara. Aí tem o Abílio também, mostra lá todas as sacanagens do prefeito do Paletó, sei lá, é vereador, aquela merda lá de Mato Grosso. Tentaram caçar o mandato do cara, né? Jorge Cajuru também já foi pedido a cabeça dele várias vezes. Quer dizer, às vezes você acha que praticar o bem não compensa, mas compensa. Porque basta você lembrar o seguinte: para termos direitos que nós temos hoje, muita gente se sacrificou no passado. Então sempre vai haver pessoas ativistas
lutando, buscando por direitos, né, por nossas futuras gerações, né, porque o que a gente não desfrutar hoje, podem ter certeza que nossas futuras gerações desfrutarão lá na frente, né, mas assim, agora se você se acomodar aí no seu sofá, sentadinho, de boa, acredite que a gente não vai chegar a lugar nenhum, a gente não vai alcançar nada. E vai ser sempre assim, o vereador gasta 200 mil, 100 mil, enfim, para se eleger, e durante os 4 anos de mandato você vai viver na completa miséria. O município vai viver na completa miséria. Dá sustentação ao prefeito, o prefeito dá um mensalinho a ele, e é assim que funciona. Dane-se. É minoria as pessoas que não vendem o voto? É minoria. Mas essa minoria que tem que falar, que tem o direito de falar. Tem sim. Ah, mas Felipe Cauê, você quer dizer que as pessoas que venderam voto, mas hoje se arrependeram, hoje são pessoas esclarecidas, abriram a mente, viram que não vale a pena, não tem o direito de falar? É claro que tem. Se manifeste, horas. Se manifeste. O que não dá para tolerar, o que não dá para suportar é a atual situação do nosso município. Estou vendo muitos grupos se formando, mas grupos para vender olhos. Mas para quê? Para vender, para procurar um candidato ao executivo que dê mais, para leiloar o grupo? Ah, para. Ah, tá de brincadeira. Então, primeiro de tudo, eleitor, nós eleitores, né, tomemos vergonha, consciência, para analisarmos a procedência, o histórico do cidadão, da cidadã que quer ser vereador, né? Porque vereador, como a maioria do quais elegemos, não dá mais. Prefeito, principalmente, Deus nos livre. A Atalaia precisa se libertar rapidamente. Mas Cícera Cariri, seja muito bem-vinda. A Atalaia precisa se recuperar rapidamente dessa triste e lamentável situação. Ninguém aguenta mais isso, ninguém suporta mais isso de forma alguma, tá? Então, por favor, aqueles vereadores que se candidataram na eleição passada, dizendo que era salvação, que era aquilo, e ficou com raiva porque perdeu, esse não serve. Sinto muito, meu querido, minha querida, mas você não serve. Você não serve, porque você primeiro não teve a humildade de agradecer os votos que você teve. Foram votos de pessoas que realmente acreditaram em você. Porque se você perdeu, porque você não estava preparado, assim entendeu a população. E segundo, você não teve o dinheiro para comprar voto como seus colegas também candidatos compraram, né? E se não comprou, graças a Deus, parabéns para você. Mas ficou com raiva. Agora, aqueles que se candidataram e continuaram lutando, sugerindo, mesmo que sejam sugestões, gente, uma sugestão. Peraí, Felipe Cauê, o que você faria para melhorar a zona rural de Atalaia? Felipe Cauê, o que você faria para melhorar a sua comunidade? Enfim, são essas questões. Vou dar um exemplo aqui. Eu fui questionado em um grupo. Eu estou em vários grupos de WhatsApp, que inclusive, gente, aconteceu um fato inusitado comigo esses dias de grupo de WhatsApp, viu? Que um absurdo, né? O cidadão pediu a uma das administradoras para colocar ele de administrador, e quando ele se tornou administrador, ele tirou a pessoa do grupo, excluiu a pessoa que pôs ele de administrador e saiu excluindo todo mundo que ele não gostava, inclusive eu, né? Pelos projetos sociais, pelas ideias, não suportava. Então, por aí você tira o caráter da pessoa. Mas, enfim, em um grupo de WhatsApp eu fui questionado: Felipe Cauê, quais as soluções? Sempre há um debatezinho saudável, né? Mas esse eu acho que foi o mais interessante. Como que você vê aí em curto prazo a questão para um avanço no município, enfim, se você fosse político e tal? É muito simples, gente. Muito simples demais. São 4 anos de mandato, né? Primeiro de tudo, tem que ver lá o que tem de errado, o que não tem, fazer uma auditoria para combater o nepotismo, os cabides de emprego, enfim. Enxugar a máquina, precisamente. Primeiro de tudo, tem que enxugar a máquina, acabar com esses salários exorbitantes, super salário. Você tem uma ideia? Os maiores salários do estado se encontram aqui em Alagoas, em Atalaia. Os maiores salários de Alagoas se encontram em Atalaia, é um absurdo, né? Salários altíssimos. Enquanto o profissional ganha pouco, o profissional de verdade ganha pouco, e o malandrão para estar em casa ganha o triplo, o quadro, enfim. Então, assim, primeiro é enxugar a máquina. Primeiro de tudo, meu querido, tem que enxugar a máquina. Enxuga a máquina, deixa a máquina certinha, deixou,
cortou os super salários, cortou as falcatruas, agora vamos para o pagamento em dia. Pagamento em dia, todo mundo. Israel, seja muito bem-vindo. Pagamento em dia de todo mundo. Certo? Enxugou a máquina. O pagamento está em dia. Ei, bora fazer festa. Festa? Negativo. Receba seu salário e faça seu churrasco, faça sua festa em casa. Porque primeiro a gente vai gerar emprego para que você tenha dinheiro. E além de fazer seu churrasco em casa, sua festa em casa, na sua piscina, no seu sítio, no seu puxadinho, enfim, aí sim você poderá ir à festa. Então, enxuga a máquina, certo? Põe todo mundo para fora, que malandro que não quer trabalhar, que não está fazendo nada, certo? Olha os desvios de função, deixa tudo em dia, começa a pagar em dia todo mundo sem atraso, que aqui em Atalaia é um absurdo. Começa a pagar todo mundo sem atraso e aí vai atrás de indústria. Sai, bota aqui uma pastinha aqui, ó. Bota uma pastinha embaixo do braço, vai apresentar a Atalaia para as grandes indústrias, ou médias mesmo, que gera emprego. Olha, a Atalaia está num lugar privilegiado, super privilegiado, gente. Entendeu? Tem água em abundância. Entende? Tem um território geográfico imenso, muito extenso, uma área geográfica muito extensa. Terras férteis. Enfim, tem tudo para qualquer empresa se instalar. E estamos aqui no coração da Zona da Mata, né, podendo atender todo. Tem vários quesitos que podem fazer com que qualquer empresa venha se instalar em Atalaia. Então eu acho que basicamente é isso, né? Eu respondi a pessoa lá no grupo. Eu acho que basicamente é isso, é você enxugar a máquina pública, né? Acabar com os cabides de emprego, exonerar aí quem não trabalha, cortar salário. Josenildo, seja muito bem-vindo. Né? Cortar os super salários, que são os maiores do estado de Alagoas aqui em Atalaia. Pagar rigorosamente em dia. Pelo amor de Deus, a prefeitura é uma mega sena acumulada, tem dinheiro todos. Eu vejo todo mundo reclamando que a prefeitura não dá para fazer isso, que não dá para fazer aquilo, mas todo mundo quer ser prefeito. Todo mundo quer ser prefeita. Então assim, pague no município que há dinheiro circulando, facilita também para a instalação de indústrias, tá? E a geração de emprego, que é fundamental, mais que festas, mais que promoção de qualquer outra coisa, é fundamental. A geração de emprego e renda. Então é isso, pessoal. Começamos a live de hoje. Que pena que meu amigo Josenildo aí, o Gago, chegou agora, mas você vai poder ver a live depois e deixar sua opinião, né? Então assim, começamos falando sobre a minha última nota que eu fiz sobre o cavalo de Troia, né? Que foi feito lá no Conjunto Habitacional Maria de Nazaré. E acabamos explanando outras coisas também, acredito, relevantes, né? De interesse público. Porque sempre, como eu sempre digo a vocês, a nossa live, nossas notas, ela é sempre embasada no interesse público, na opinião da população, tá, gente? Então é isso, deixem os comentários de vocês, quem puder compartilhar, por gentileza, compartilha, eu agradeço de verdade, e em breve uma nova live, serão muitas lives, né, mais do que o ano passado, porque é uma maneira da gente ter um contato assim direto com aqueles admiradores, aqueles seguidores, aquelas pessoas que a gente não consegue encontrar no dia a dia, e ter esse contato mais próximo, tá, pessoal? Então é isso, muito obrigado de verdade, muito obrigado a todos vocês que participaram dessa live, obrigado pela compreensão, obrigado pela paciência de estar conosco, muito obrigado de verdade, tá, gente? Juntos faremos muito. Um grande beijo nos seus corações, do ativista social Felipe Cauê. Tchau, tchau. Valeu, gente.